Senhor, Tu és a própria salvação de Deus para o homem. Oh, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, continue nos salvando. Salva-nos, Senhor, de toda a iniquidade. Oh, de tudo aquilo que nos separa, que faz separação entre nós e o Senhor. Oh, venha com Teu Santo Espírito, Senhor, falar aos nossos corações. Senhor, lava-nos completamente nessa noite. Senhor Jesus, por um lado, nos lava com teu sangue precioso, nos purificando de todo pecado. Oh, Senhor Jesus, mas também nos lava com a Tua palavra santa. Tua palavra, Senhor, que é a própria verdade. Senhor Jesus, o Senhor falou, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, nosso anelo nessa noite é sermos libertos. Senhor Jesus, se manifesta para cada um de nós nessa noite. O Senhor ainda possa falar no íntimo do nosso ser. Oh, Senhor Jesus, trata com tudo aquilo que impede, Senhor, da nossa fé progredir. Oh, tudo aquilo que impede de nós crescermos em vida. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, graças ao Senhor. Chegamos, no final do ano. Essa é a última mensagem na vida da igreja aqui em Araguaína esse ano. Nós estamos finalizando mais um ano pela misericórdia e graça do Senhor. Nenhum de nós, no final do ano passado, poderíamos pensar, prever, o que estaria por acontecer durante esse ano 2020. Mas graças ao Senhor, estamos aqui. Pela sua muita misericórdia, o Senhor tem nos preservado. Graças ao Senhor. Não só na nossa saúde física, mas também na nossa busca espiritual, que eu creio que é o mais importante. Almejarmos o que é eterno. A Bíblia fala que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então nós precisamos dar crédito, valorizar aquilo que o Senhor tem falado para nós, aquilo que o Senhor tem falado para o seu povo, para a sua igreja. Nós temos estudado, o livro, as cartas de Paulo, em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós já estudamos a primeira carta, uma igreja, onde Paulo passou pouco tempo ali com eles. Paulo pôde ficar ali em Tessalônica aproximadamente 3 meses apenas. Por conta da perseguição, ele teve que rapidamente sair daquela cidade. Mas nós vemos que em pouco tempo, como o Espírito pôde agir no meio daquele povo, no meio daquela cidade. E levantou-se um grupo de irmãos claros da verdade, posicionados pela igreja, por Cristo e pela igreja, graças ao Senhor. E porque Paulo passou pouco tempo ali no meio dos irmãos, foi necessário, depois do Espírito Santo, usá-lo para escrever, enviar cartas, para corrigir algumas coisas que eles estavam praticando que não estavam de acordo com o Evangelho. Por isso que Paulo precisou escrever a primeira carta, primeiro, consolando os irmãos, porque muitos da igreja em Tessalônica foram martirizados. Depois da passagem, depois que a igreja foi levantada, veio a perseguição e muitos ali foram mortos fisicamente, por causa do testemunho de Jesus. Por causa de professarem a fé em Cristo Jesus, muitos ali foram sacrificados, se tornaram mártires. E os irmãos ficaram muito tristes, muito, claro, é normal, ficarem tristes com aquela situação. E aí Paulo o Espírito usou Paulo para escrever com respeito às coisas eternas, ao reino eterno de Deus. Que essa vida não é apenas uma passagem. Nós estamos sendo preparados para entrar no mundo que há de vir. Nós, como filhos de Deus, estamos sendo equipados. O desejo de Deus é que nós sejamos hoje qualificados a governar com Ele o mundo que há de vir. E é isso que Paulo, o Espírito Santo usando ali a mão de Paulo para escrever essas cartas e também corrigir algumas falhas. Alguns irmãos que estavam andando não de conformidade com a palavra. Mesmo sendo crentes, mesmo tendo recebido a vida de Deus, mas ainda estavam andando desordenadamente.
Queriam comer, mas não queriam trabalhar. Estavam ali só esperando. E aí o Senhor usou Paulo para escrever essas cartas para exortá-los, para admoestá-los com respeito a corrigi-los na fé. Todos nós que somos, irmãos, que recebemos a vida de Deus no nosso espírito, nós começamos uma carreira, né? No dia que nós conhecemos o Senhor, no dia que confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, começou a nossa história com Deus. Todo o tempo para trás foi o tempo da incredulidade, da inocência. Nós tínhamos um viver totalmente separados de Deus. No dia que cremos no Senhor, aí ganhamos a realidade de Deus no nosso interior. Deus mesmo passou a fazer morada nesse tabernáculo. Porque, não sei se os irmãos sabem, nosso corpo físico é o tabernáculo do Espírito Santo, onde ele quer fazer morada. O Espírito Santo não quer vir só de passeio. Muitas vezes na experiência, né, o Senhor, ele vem só passear, né? Vem assim, aí a gente já se envolve com muitas outras coisas e o Espírito precisa, não pode estar tão presente na nossa experiência devido, né, ao nosso viver, devido às vezes nossa vida ainda não tão adequada a um viver santo, a um viver segundo a vontade do Senhor. E vivemos, às vezes, né, como gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, alheios às promessas de Deus. Porque uma vez quando nos tornamos filhos de Deus, Deus tem muitas e muitas promessas para nós. A maior delas, e a principal, está lá em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem uma promessa para cada um de nós, Ele tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos, pouco a pouco, à medida da fé, à medida que a fé vai crescendo, vai sendo acrescentada, nós vamos colocando a nossa vida no trilho. Colocando a nossa vida nos trilhos. É como um trem, nossa vida é como um trem que estava fora do trilho. Tínhamos muita força, muita vontade, fazia muitas coisas, mas fora do trilho, fora da direção que Deus deseja. Quando nós conhecemos o Senhor, o Espírito Santo de Deus começa a nos guiar. Nossa vida entra no trilho. E agora nós podemos caminhar, nós podemos correr essa carreira espiritual, graças ao Senhor. Então, a partir do momento que nós recebemos o Senhor, nós precisamos agora todo o tempo ganhar a realidade de tudo que Deus é, de tudo que Ele fez e de tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Nós precisamos enxergar, né? Claro que não com os nossos olhos físicos, mas com os olhos do coração, os olhos da fé, enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida, nos livrando de determinadas coisas, nos guiando para determinadas coisas, porque esse, irmãos, sabe, deve ser o nosso anelo, ser guiado pelo Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, são filhos maduros de Deus. Nós não podemos nos contentar em apenas sermos filhos. Nós queremos almejar, nós queremos realmente ser filho maduro, filho que dá prazer para o pai. Não só aquele filho imaturo, só sabe querer as coisas, eu quero isso, não pode ter um brinquedo que eu já começo a chorar. Às vezes nós, como cristãos, estamos assim. Na nossa vida espiritual, estamos assim, como uma criança, só sabe chorar. Só sabe querer as coisas. Mas Deus espera que nós cresçamos em vida. Que a gente atinja, né, a maturidade espiritual, a ponto de lutar pelo que Deus quer, de lutar pela vontade de Deus. E qual é a principal vontade de Deus? É que todo homem seja salvo. Lá em 1 Timóteo fala que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a nossa missão, é a nossa meta. Crescer em vida, deixar essa fé crescer em nós, ao ponto de nós lutarmos pela vontade de Deus. Não só pela nossa, né, mas pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus.
E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo começa a mostrar, primeiro nós vimos semana passada que na primeira carta, ao final de cada versículo, de cada capítulo, quer dizer, ao final de cada capítulo, primeira carta são 5 capítulos. Ao final de cada um desses capítulos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falava com respeito à volta do Senhor. Falava com respeito à vinda do Senhor Jesus. Em todos os 5 capítulos, Paulo termina ali, nos últimos versículos, falando da necessidade que nós temos de prestar atenção na vinda do Senhor. Porque o Senhor veio a primeira vez como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio como nosso Cordeiro substituto. Ele veio simplesmente para se entregar por nós. Lá na cruz, ele cumpriu esse propósito. Quando o sangue dele foi derramado, e os nossos pecados foram perdoados. E aí ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que trata com o pecado. Só que ele prometeu que virá uma segunda vez como leão da tribo de Judá. E Paulo fala que a coroa, quando Paulo estava prestes a ser martirizado, no final da sua vida física, Paulo falou que a coroa estava reservada para ele. O reto juiz já tinha reservado uma coroa para ele. Mas não só para ele, mas para todos quantos amam a sua vinda, a vinda do Senhor. Então, a característica de um filho maduro de Deus, de um filho que está crescendo, é almejar a volta do Senhor, é amar a vinda do Senhor. É contribuir para que isso aconteça. Mateus 24, 14 diz assim: será pregado o evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, a maneira prática hoje nós cooperarmos com esse propósito, com essa vontade de Deus, pregar o evangelho do reino. E qual é a diferença do evangelho do reino e do evangelho da graça? É que o evangelho da graça nós não precisamos fazer nada, o homem não precisa fazer nada, só crer, só receber aquilo que Jesus realizou na cruz. Só tomar posse daquela oferta, daquele sacrifício que o Senhor fez na cruz. Quando eu creio nesse fato, eu recebo aquela obra para mim. Eu sou salvo. A minha vida é mudada, é transformada. Mas isso é o evangelho da graça. E o evangelho do reino? Não, o evangelho do reino eu preciso me esforçar. Para quê? Para crescer em vida. Com o evangelho da graça, eu recebo o poder de me tornar filho de Deus. Aí eu me torno um filho de Deus. Mas é por meio do evangelho do reino que essa vida cresce em mim. Eu começo a manifestar no meu viver diário as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o evangelho do reino. O evangelho da graça é simplesmente nós, quando tivemos experiência de pregar o evangelho da graça, falar da obra de Jesus, a pessoa recebe, crê naquilo e já recebe a salvação. Mas o evangelho do reino não, é necessário esforço. É necessário negar a si mesmo, querer negar a si mesmo, para que a vida de Deus tenha manifestação nessa terra. Ó Senhor Jesus. Mateus 6, quando o Senhor nos ensinou aquela oração do Pai Nosso, ele disse assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. E se nós falarmos só a vontade de Deus feita na terra, é muito genérico, Muito genérico, é muito solto. Mas essa palavra, essa oração, é eu falar para Deus assim: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Não só na terra, Falar na terra é muito fácil. Senhor, faça a sua vontade na terra. Mas essa oração, irmãos, é eu dizer para o Senhor: Senhor, faça a sua vontade em mim. Senhor, não deixa eu mais fazer a minha própria vontade. Senhor, faça a sua vontade aqui em mim, como ela é feita lá no céu. Então, isso, irmãos, é almejar crescer em vida. Então, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo continua falando com respeito à vinda do Senhor. A importância de nós conhecermos os fatos que antecedem a volta do Senhor. Porque o Senhor veio já há mais de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, o Senhor veio a primeira vez como homem. Se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, teve um viver humano por 33 anos e meio e foi crucificado. Os irmãos sabem a história. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou,
ascendeu ao céu e se tornou o Cristo, Senhor e Rei, quando ele foi entronizado. Então, quando Paulo começa a falar sobre essa questão da vinda do Senhor, ele fala em vários versículos. Eu queria ler com os irmãos 2 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. A transmissão, não sei como é que está a transmissão, se está ok, né? Os irmãos estão assistindo também em casa. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele fala com respeito ao mistério, que é o tema da mensagem de hoje, o mistério da iniquidade. E diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. E nós vamos entender hoje, né? Nós vamos falar hoje claramente o que é isso, o que é o mistério da iniquidade, o que visa, quem estabeleceu o ministério da iniquidade, qual é o fim dele, o que ele quer. Nós vamos ler também agora, vamos ler Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a iniquidade é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que faz o nosso amor esfriar. Né? Deus é amor. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que esfria esse relacionamento entre nós e o Senhor, chama-se iniquidade. É um mistério. Porque cada um de nós sabemos qual é o que nos afasta do Senhor. Às vezes, para mim é uma coisa, para os irmãos é outra coisa. Às vezes, uma tentação que para mim é muito forte. Às vezes, para os irmãos não é nada. O irmão caiu numa coisa tão boba. E, às vezes, para o irmão é uma situação, uma tentação, que para mim eu olho e digo, por que aquele irmão caiu dessa forma? Mas só que para aquele irmão é uma tentação muito forte. Por isso que é um mistério. E esse mistério da iniquidade, esse homem da iniquidade, o iníquo, ele age hoje no mundo, tentando fazer com que os filhos de Deus simplesmente vivam sem perceber que Deus tem uma vontade, perceber que a vontade de Deus é voltar, estabelecer o seu reino na terra. E aí os filhos de Deus vivem aqui na terra, buscando bênçãos materiais, buscando uma boa vida, e estão satisfeitos. Esse é o mistério da iniquidade. Ah, mas eu estou bem, eu estou indo para o culto, eu estou invocando o Senhor de vez em quando, eu de vez em quando faço uma caridade, eu estou bem. Sim, e a vontade do Senhor? E o desejo dele vir estabelecer o seu reino na terra? E o desejo dele de salvar todo o homem? Será que nós não temos convivido com pessoas à nossa volta que não têm o Senhor, que não têm a salvação, que estão caminhando para um destino terrível, que é o lago de fogo, que é a perdição eterna? E esse mistério da iniquidade visa simplesmente isso, fazer a gente ficar desapercebido. Para que a gente viva a nossa vida, vou me meter com ele não, já tenho os meus problemas. E aí a gente o nosso amor começa a esfriar. Nosso apreço pelo Senhor, pela sua palavra, nosso amor pelas pessoas, até nossa visão com respeito à vinda do Senhor, nós começamos a relaxar. Ah, não, quando o Senhor voltar, eu me consagro. Será que dá tempo? Será que dá tempo quando o Senhor voltar? Dá tempo você sair da condição de criança, filho de Deus imaturo, para já filho maduro? Os irmãos têm falado para nós nas lives, né? Com respeito ao estágio e ao estado.
O estágio é o quanto nós já crescemos em vida. E o estado é a nossa coração de busca, né? Como eu estou buscando o meu Senhor. E aí os irmãos têm mostrado para nós que, se nós estivermos no estado adequado, quando o Senhor voltar, nós seremos arrebatados, seremos qualificados a entrar com Ele no reino. Mas o grande desafio nosso hoje, irmãos, é perceber que há um sistema mundano organizado, um cosmos organizado para tentar me afastar do Senhor. Para fazer com que eu não perceba que eu sou membro do exército de Deus, para trazer o reino de Deus para a terra, para lutar, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. E se eu brincar, nem em mim a vontade de Deus é feita, quanto mais, né, nos outros, nos que estão próximos de mim, nem na minha casa. Então, nós precisamos hoje perceber que esse mistério da iniquidade, como diz aqui em Tessalonicenses, já opera. Ele já opera. Se a gente não tiver cuidado, né, durante a semana, você está tão envolvido com os seus afazeres, não é que Deus quer que a gente abandone nossos afazeres, não. Mas é que nós possamos estar vivendo nossa vida, mas almejando sempre a volta do Senhor. É vivendo nessa terra, é possuindo as coisas como se não possuísse. Né? É sempre buscando, irmãos, que a volta do Senhor seja mais breve. E essa iniquidade vai lutar contra isso. Ela vai lhe encher de encargo, vai encher de afazeres, vai lhe colocar sua mente 1001 coisas para você esquecer da vontade de Deus. E a sua mente fica tomada. Durante 24 horas, sua mente fica entorpecida. E você esquece que Deus tem um propósito, que Deus tem uma vontade. Que Deus quer te usar. Que Deus quer fazer de mim e de você um instrumento útil nas mãos dele. Para transformar vidas. Para levar essa mensagem de salvação para outros. Ó Senhor Jesus. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, esse mistério da iniquidade, ele vem sorrateiramente, devagarzinho, assim, a gente nem percebe, né? Você vai dormir, às vezes, crente, com o coração quente, amando o Senhor. De manhã você já acorda quilômetros e quilômetros distante do Senhor. Tem que exercitar de novo, buscar de novo a presença do Senhor, buscar a palavra, para que a nossa fé seja, né, abanada. É como uma brasa. Precisa ser abanado para que ela fique vermelhinha novamente, quente de novo. Então nós precisamos perceber que antes da vinda do Senhor, né, na parousia do Senhor, essa palavra é grega, né, que fala com respeito à vinda do Senhor. Parousia é presença, parousia é vinda. Essa palavra parousia é a vinda do Senhor. Então, essa presença do Senhor, essa volta do Senhor, ela vai vir, vai se confirmar, porque a palavra de Deus garante. O Senhor Jesus que falou que voltaria. Mas só que antes disso acontecer, vão acontecer algumas situações, alguns fatos, que eu queria falar agora, né? Que a Bíblia fala que ele não virá antes que aconteça a apostasia. É outro nome que não está no nosso português cotidiano, apostasia, que significa abandono, separação, desvio, desconexão. A apostasia, aqui, eu vou ler mais na frente, com respeito a essa questão da apostasia, que muitos apostatarão da fé, se desviarão da fé. Já tem acontecido muito isso. Irmãos que chega a determinada situação na vida dele, chega a determinada dificuldade e ele faz um desvio, se desvia da fé, sai dos caminhos do Senhor, esfriam, o coração fica frio, aí não tem mais apreço pela palavra, não tem mais encargo com a vontade do Senhor, falta a vontade de vir para as reuniões, perde o desejo de orar. Isso, irmão, chama-se apostasia. E a vinda do Senhor diz que a vinda do Senhor não virá sem antes acontecer essas coisas. O mistério da iniquidade, o homem da iniquidade, o iníquo, vinha assolar a humanidade, que já opera, já está operando. Mas esse homem ele vai se revelar.
Antes da vinda do Senhor, esse homem, ele vai se manifestar na humanidade. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. As características dele. Não tem ainda o nome dele, mas ele vai se manifestar ainda na sociedade. Vai ser um homem muito bom, brilhante. Vai conseguir acabar com as guerras, acabar com a fome no mundo. Um homem espetacular. Vai fazer uma aliança com Israel durante 7 anos para acabar com a guerra ali no Oriente Médio. Com a Guerra Santa. Ele vai conseguir acabar. Só que está predito já, lá em Daniel, esse homem da iniquidade, ele é um instrumento usado pelo dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, que é para tentar, mais uma vez, usurpar, tentar roubar o lugar de Deus. Esse homem da iniquidade, ele depois vai se intitular Deus, quando ele conseguir todo o sucesso no mundo, quando ele conseguir todo esse êxito, aí as autoridades políticas vão lhe dar o poder. As autoridades econômicas, os países mais fortes economicamente vão lhe dar também o poder. E também a autoridade religiosa vai ser dada para esse homem. E ele vai ser o cara. Ele vai conseguir fazer prodígios. Ele vai conseguir fazer milagres, sabia? E se nós não tivermos cuidado, se nós formos aqueles que estão apenas buscando milagre, cura, dom, tal, manifestação miraculosa do Espírito Santo, a gente vai se impressionar com esse homem. Então nós precisamos hoje, irmãos, a palavra de hoje é uma advertência. É para que a gente abra o olho, para que a gente fique sabendo o que vai acontecer até a vinda do Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a nossa fé seja baseada na verdade e não simplesmente em fatos. E aí nós vamos enumerar aqui 5 fatos sobre a parousia, ou sobre a vinda do Senhor. O primeiro fato é o arrebatamento dos vencedores. Antes da manifestação do iníquo, antes da manifestação desse homem, Deus vai arrebatar os vencedores. Deus vai tirar da terra, né, os vencedores, aqueles que não vão passar por essa perseguição, porque esse homem, né, eu vou falar mais na frente, ele vai começar a perseguir tudo aquilo que é fruto de adoração. Ele vai começar a perseguir tudo o que é cristão e judeu. Todos os que adoram o Deus verdadeiro, ele vai começar a perseguir e matar. Então, antes disso acontecer, o Senhor vai arrebatar os vencedores, aqueles que estão prontos, aqueles que amadureceram, se tornaram filhos maduros. E aí, nesses vencedores, é dividido em 2 classes, as primícias e o filho varão. Tanto as primícias como o filho varão vão ser arrebatados antes do surgimento do anticristo. Antes desse mistério da iniquidade se manifestar. As primícias, a gente pode ver aqui em Apocalipse, capítulo 14. Irmãos, essa mensagem, ela é bastante, vamos dizer assim, doutrinária. É com respeito a conhecermos a verdade. É para conhecermos os fatos que acontecerão antes da vinda do Senhor. Porque naquele dia ninguém vai poder dizer que não sabia, né? O Senhor tem revelado para nós, pela sua muita misericórdia, o Senhor tem mostrado para nós, através de seus profetas, o que vai acontecer, para que a gente hoje se prepare. O meu desejo nessa noite, ao falar essa palavra, não é causar curiosidade, muito menos causar medo nos irmãos, mas é para que gere em nós, irmãos, sabe, essa vontade de crescer em vida, esse anelo de querer ser vencedor, de não ser mais só como um filho de Deus que está aqui na terra, esperando o tempo passar. Não, o meu desejo é que a gente seja esclarecido para que gere em nós esse desejo de orar. Senhor, me faz crescer em vida. Senhor, eu quero aproveitar cada situação, cada circunstância para experimentar o Senhor no meu viver diário. Esse, irmãos, é o meu anelo nessa noite. E aqui em Apocalipse capítulo 14, diz assim, ó:
Versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Essa categoria de irmãos, essa classe, vamos dizer assim, de irmãos, são aqueles frutos que aproveitam o tempo, que aproveitam a estação adequada e amadurecem. São os frutos são aqueles primeiros frutos que amadurecem na árvore, né? O pé de manga. Não amadurece todas as mangas ao mesmo tempo. Tem algumas que saem na frente, que ficam amarelinhas primeiro. Essas são as primícias, que o Senhor promete que vai colhê-las antes para o seu desfrute. Geralmente é assim, quando você tem um pé de fruta em casa, quando, né, na estação adequada, no tempo devido, começam a surgir os frutos, aí o dono fica só esperando quando aquele fruto amadurece, e às vezes ele até recomenda, olha, ninguém põe a mão, é meu, o primeiro é meu. Esse aqui são as primícias do Senhor. São aqueles que aproveitaram, irmãos, aproveitaram o tempo. Que estão vivendo aqui nessa terra, não de maneira despreocupadamente. Que não estão nem aí para a vontade do Senhor. Essas primícias, elas estão aproveitando as situações para trazer a vontade de Deus aqui para a terra. São aqueles que estão aproveitando para crescer em vida. Deixar de ser filho imaturo, de ser filho chorão, para ser alguém que assume responsabilidade do Pai, que está preocupado com a salvação dos outros, que está ocupado em falar essa palavra para outros. Essas são as primícias. Não se macularam com mulheres, foram comprados por Deus e são os seguidores do Cordeiro onde quer que ele vá. O Cordeiro está falando e eles estão obedecendo. Eles estão seguindo. Graças ao Senhor. Então, essa é a primeira classe dos vencedores, as primícias, os que amadureceram, os que estão crescidos em vida. A outra classe de vencedores é o filho varão, que a gente pode ver aqui em Apocalipse capítulo 12. Ó Senhor Jesus, versículos 5 e 6. Diz assim no versículo 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Aqui em Apocalipse 12, a gente vê a figura de uma mulher que está grávida, sentindo dores para dar à luz. E a palavra também diz que o dragão, a antiga serpente, está de frente dessa mulher, esperando para que o filho varão nasça e ele devore o filho varão. A mulher, essa mulher aqui que está grávida, representa todos os cristãos em toda a terra. Ela é uma figura de toda a irmandade, todos os cristãos em toda a terra. Representa essa mulher. Mas aqui está dizendo que dentro dessa mulher, no embrião dela, está sendo gerado um grupo, um filho varão, que está pronto para nascer. São aqueles, irmãos, que não vivem, né? Mais uma vez eu falo, que não vivem não andam como andam os gentios. São aqueles que decidiram todos os dias consagrar o seu viver para o Senhor. São aqueles que todo dia almejam trazer o reino dos céus para a terra. São esses que lutam, né? O filho varão é aquele que luta. Né? Essa mulher está sofrendo dores para gerar esse filho varão. A gente vê hoje, irmãos,
que se você simplesmente é um filho de Deus, mas não está nem aí, não está nem aí para o Senhor, para a obra do Senhor, para a igreja, é um irmão, mas está vivendo desapercebido, você vê que o inimigo não tem muito interesse de lutar contra você, não tem muito interesse de mexer com você. Está vivendo sua vidinha, sua vida lá, buscando bênção, tal, ali, e o inimigo deixa lá, deixa você tranquilo. Mas, se você se consagra ao Senhor, se você começa a dizer, Senhor, venha a tua vontade, Senhor, venha o reino dos céus, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser um instrumento na sua mão hoje. Se você é como Isaías, né, diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, meus irmãos, aí o inimigo vai começar a botar pressão, vai começar a botar marcação dobrada. É como um jogador de futebol. Se você não oferece perigo nenhum, você é um perna de pau, o time adversário não vai botar nem marcação para você. Ele vai pedir que toque a bola para ele, que ele vai perder sozinho. Mas se você é um craque, se você é um que se exercitou, se preparou para o jogo, aí não, é marcação dobrada. Marcação dobrada em cima de você. Não deixa nem você pegar na bola. Irmãos, isso é a obra do Senhor hoje. E requer de cada um de nós um desejo, um querer. O Senhor não vai lhe obrigar a fazer nada. Como eu falei no início, a salvação, o evangelho da graça, é de graça. Você recebeu sem fazer nada, sem esforço. Simplesmente creu no Senhor. Se tornou filho de Deus. Mas, para herdar o reino, para se tornar filho maduro, aí não, irmãos, tem que ser com muito esforço. Só os que se esforçam se apoderarão do reino. E essa palavra esforço na Bíblia, no original, é os que forem violentos. Não é violento com as pessoas, é violento com a nossa carne. Violento com a nossa vontade natural de não querer nada com as coisas de Deus, de não querer se comprometer com as coisas da igreja. Então, o evangelho do reino, irmãos, é esse que visa, né, fazer a gente negar nós mesmos para que a vontade de Deus seja feita. E essas duas classes de cristãos, tanto as primícias como o filho varão, eles serão arrebatados antes da manifestação do iníquo, antes da grande tribulação, antes da que a grande tribulação comece. Que a grande tribulação vai começar, irmãos, quando esse homem da iniquidade quebrar a aliança que ele vai fazer com Israel. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos. Nós vamos ver na profecia de Daniel, capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Nós vamos ver que uma semana falta ainda. 69 semanas já se confirmaram, já se concretizaram, já aconteceu. Falta uma semana de anos. Ou seja, 7 anos falta ainda, que foi predito, que foi escrito lá no livro de Daniel, que ainda falta acontecer. Tem como botar a imagem aí do gráfico? No gráfico nós vamos ver essas 70 semanas que Daniel previu. Desde a saída, da ordem, desde a ordem para restaurar Jerusalém. Isso aqui aconteceu há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Saiu a ordem do rei Ciro para reedificar Jerusalém, que Jerusalém tinha sido destruído, e o templo também. Então, desde a saída da ordem do rei para reedificar Jerusalém, até o término, foram 49 anos. Em 49 anos, eles reedificaram a cidade de Jerusalém. E aqui são 7 vezes 7, 49. São 7 semanas. O livro de Daniel. Vamos ler o livro de Daniel para ficar claro. Ruth, pode deixar na tela aí. Eu vou só ler Daniel aqui, capítulo 9. E diz assim: ó Senhor Jesus. Versículo 9, 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Versículo 25. Sabe isso, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, ele está dizendo que 7 semanas demorou a reedificar o templo de Israel, e mais, depois das 7, 62 até a vinda do ungido. O ungido é a vinda do Senhor Jesus. São 69 semanas, desde aqui até aqui. 69 semanas aconteceram já. Mas só que ele previu que seriam 70 semanas com respeito ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Então, falta acontecer ainda uma semana de anos. 7 anos. Nós vamos entender o que é que significa essa semana de anos. Eu vou aproveitar o gráfico que está aqui. Depois da vinda do Senhor, aí tem a história de Israel é interrompida. Porque o que acontece aqui? A era da igreja. Até aqui, Deus lidava com o povo de Israel. Os judeus eram o povo de Deus do Antigo Testamento. Até aqui, até a vinda de Jesus, não havia salvação para o homem. Até a vinda de Jesus, só o povo de Israel tinha as promessas de Deus. Até aqui. Quando Jesus veio e manifestou a salvação de Deus para todo aquele que nele crê, para que não pereça, tenha a vida eterna, a partir daqui a história de Israel foi interrompida. O Senhor deu uma pausa na história de Israel. Então aqui, na vida do Senhor Jesus, parou de contar e só vai voltar a contar quando o Senhor voltar. Quando o Senhor vier, aí começa a contar os 7 anos. Quando esse homem da iniquidade, nós vamos ver que esse homem da iniquidade, ele vai fazer uma aliança de 7 anos. Ó Senhor Jesus. Versículo 26, diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido. O Senhor foi morto. Será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então, depois que o Senhor Jesus foi morto na cruz, depois no ano 70, né, do calendário atual, no ano 70, veio um general chamado Tito e destruiu a cidade de Jerusalém. A história mostra isso, onde os discípulos foram martirizados, João foi preso na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação de Apocalipse. Então, no ano 70, esse general Tito veio e destruiu a cidade. Destruiu o templo de Jerusalém, que até hoje não foi reconstruído. Até hoje esse templo ainda está em ruínas, né? A gente vê lá os judeus orando no Muro das Lamentações, não é isso? Chorando no Muro das Lamentações, que é só o que sobrou do templo original. Versículo 27. Ele fará firme aliança. Esse ele aqui é o homem da iniquidade. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Olha aqui de novo, 1 semana. Ele fará uma firme aliança com o povo judeu, com Israel, durante 1 semana. 7 anos. Continuando. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui no meio do acordo que ele faz um acordo de 7 anos com Israel. Durante esse tempo desse acordo, o templo de Jerusalém o templo do Senhor vai ser reerguido, vai ser reconstruído o templo lá em Jerusalém, por conta dessa aliança que ele vai fazer com os judeus. Só que quando chegar no meio da aliança, 3 anos e meio,
ele vai quebrar essa aliança. Ele vai se intitular o próprio Deus. Ele vai dizer que Deus que nada, Jerusalém. Que Deus Jeová coisa nenhuma. Eu é que vou ser agora o Deus. E ele vai falar blasfêmias, ele vai afrontar o próprio Deus. Ele vai receber o poder do dragão, né? Para fazer prodígios, coisas do céu assim, maravilhas que ele vai conseguir fazer, né? Poder que ele vai possuir. E no meio da aliança ele vai quebrar, vai colocar uma imagem, ele vai afrontar Deus ao extremo no Santo dos Santos, ele vai colocar uma imagem desoladora, vai botar uma abominação. A Bíblia não diz o que é essa imagem, mas ele vai botar como se fosse uma imagem de adoração. Ele diz ali que aquilo lá é o Deus, é Deus. E ele mais uma vez vem, Satanás usa esse homem da iniquidade, para mais uma vez vir querer tomar o lugar de Deus, que essa é a intenção de Lúcifer, né? Desde lá do passado, no livro de Isaías, quando ele fala que subirei ao mais alto céu, chegarei ao topo e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o desejo de Satanás é sempre querer tomar o lugar de Deus. E ele vai usar esse homem de iniquidade, esse iníquo, para mais uma vez tentar, né, afrontar Deus. Então, isso acontecerá no meio da aliança, no meio dos 7 anos. Vai acontecer, ele vai quebrar a aliança, vai começar a perseguição de judeus e de cristãos. Ele vai começar a perseguir, a matar, a prender, maltratar. Então, essa grande tribulação, irmãos, é por isso que hoje nós precisamos perceber que nós precisamos querer crescer em vida hoje, para ser parte dos vencedores. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Rode, já pode fechar. Apocalipse, capítulo 3, diz assim, ó. Capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui nesse versículo, está falando que o Senhor vai vir o Senhor vai permitir uma grande tribulação para julgar, para provar os que habitam sobre a terra. E também para fazer com que os cristãos que não aproveitaram o tempo adequado para crescer, para amadurecer, para aproveitar e crescer em vida naquele momento ali, desses 3 anos e meio. Vai ser um momento ainda que os cristãos vão poder ainda se arrependerem de terem tido uma vida relaxada, vão poder se arrepender e eles vão decidir não aceitar a marca da besta, nem na mão, nem na fronte. E eles vão ser perseguidos, vão ser mortos. Por isso que o arrebatamento, irmãos, existe um arrebatamento antes da grande tribulação e existe um arrebatamento depois da grande tribulação. A vinda do Senhor, a primeira, né, a vinda da parousia, ele vem entre nuvens. Ele vem entre nuvens e o olho humano não vai ver. Só os que forem arrebatados, como primícia e filho varão. Ele virá entre nuvens, envolto em nuvens. Então, a humanidade não vai conseguir ver ele. Ele vai vir em oculto, em secreto. Como diz lá em Mateus, a vinda do Senhor será como ladrão, a vinda de um ladrão à noite. Vem secretamente. E aqueles que estiverem desapercebidos não vão perceber. É como nos dias de Noé. Noé edificava uma arca, batia martelo lá, fazendo uma arca ordenada por Deus para que fizesse uma arca para salvar a maioria. Mandou entrar com um casal de cada animal. E Noé naquela lida, construindo a arca, ele falava para o povo: está vindo um dilúvio, está vindo uma destruição.
Vai vir algo terrível aí. Vamos me ajudar a construir a arca. Vamos fazer essa arca, porque a salvação está na arca. Essa arca, por um lado, representa Cristo como nosso Salvador. Onde nós precisamos, irmãos, hoje, né, consagrar nossa vida para o Senhor. Então, essa arca estava sendo construída por Noé, e a maioria das pessoas não dava nem aí para o que Noé estava fazendo. Ficava era fazendo chacota, criticando ele. Você está maluco, rapaz? Você está aqui, negócio é esse de Deus, que negócio é esse de igreja, rapaz? Vamos curtir a vida, vamos se divertir. Então, a Bíblia fala aqui em Mateus 24, diz assim, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. A vinda secreta do Senhor, ninguém sabe. A hora nem o dia. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a volta do Senhor também será dessa forma. Enquanto alguns estão negando a vida da alma, pregando o evangelho, falando sobre a salvação, as pessoas estão nem aí, estão querendo se divertir, curtir a vida, baladas. Então, aí, não, eu tenho que aproveitar a vida, esse é o lema deles. Só que um dia a arca vai fechar, irmão. Só que um dia a igreja vai cessar, vai vir a vinda do Senhor, e o Senhor vai aparecer e pronto, aí acabou o lugar de arrependimento. Se não tiverem recebido o Senhor, por isso que nós precisamos hoje, irmãos, nos desesperarmos pelas pessoas da nossa família, nos desesperarmos pelos nossos amigos, colegas de trabalho, porque se eles não conhecerem o Senhor, se eles não aceitarem essa salvação, vai chegar um dia, irmãos, que a arca vai ser fechada e o dilúvio vai levar todos. Nessa experiência da arca, apenas Noé e sua família foi salvo. Então, nós precisamos hoje lutar pelo interesse de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso cabe a cada um de nós como filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a advertência é essa, que hoje eu tenho a oportunidade de mudar o meu estado. Se o meu estágio ainda é muito criança, ainda sou muito recém-nascido na fé, é o meu estágio, mas eu posso mudar o meu estado. Eu posso mudar a minha maneira de buscar o Senhor. Eu posso mudar o meu anelo, sabe, irmão, de buscar a Bíblia, de buscar a palavra, de buscar viver essa vida pela fé. Isso é mudar o estado. E aí, com a mudança do estado, vai acontecer que seu estágio vai aumentar. Você vai crescer em vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa grande tribulação vai vir, está predeterminado pelo Senhor, vai acontecer. E o mundo já está preparando, né? Esse mistério da iniquidade que já opera, está pavimentando a chegada desse inimigo. Você vê que as leis estão tudo mudando. As leis, né? Aquilo que a gente conhecia no passado, hoje é tudo diferente. Agora é mais fácil você falar sobre ideologia de gênero do que de falar a palavra de Deus. Se você falar de ideologia de gênero, as pessoas vão lhe ouvir. Mas se você falar da palavra de Deus, muitos vão se levantar e sair. Um colega falou assim para mim: Roberto, você acredita nisso mesmo? Rapaz, eu não acredito que você espera isso mesmo. Eu disse: rapaz, eu vivo para isso. Então, a apostasia, irmão, já está sendo divulgada assim. Ó, as pessoas não querem mais dar crédito à palavra de Deus. De primeiro, os pais falavam assim: meu filho, não faça isso não, porque é pecado. Onde é que você ouve mais isso? No máximo fala assim, ó, não faça isso não que a polícia vai te pegar. Mas no passado eu alcancei isso ainda. Se você ia fazer algo, né, as pessoas falam assim, não faça isso não que isso é pecado.
Hoje não tem mais isso, não. Essa palavra sumiu. E cada vez mais vai aumentar esse mistério da iniquidade, vai operar ao ponto das pessoas não dar crédito mais a nenhuma palavra de Deus. Vão rejeitar por completo a palavra de Deus. Então nós precisamos ser hoje, irmãos, os que decidem ser esses vencedores. Ser o filho varão e ser as primícias. Ó Senhor Jesus. Eu não consegui nem falar do segundo evento. Mas já estou falando. A grande tribulação. Mateus 24, 21 diz assim. 24, 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo é na vinda do Senhor. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então, em Mateus 24, o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos que haverá uma grande tribulação. Essa grande tribulação está descrita lá em Apocalipse capítulo 8. A partir do capítulo 8 de Apocalipse está descrevendo todos os fatos, as calamidades que vão acontecer, terremoto, vai ser atirado para a terra uma tocha de fogo, uma montanha ardendo em fogo, vai destruir um terço, né, dos peixes do mar, de tudo ali. Vai haver uma saraivada de fogo, enxofre, sendo atirado para a terra. Então é muito terrível, né? Essa grande tribulação. Diz que olho nenhum viu ainda tão grande sofrimento. Então o desejo, né, o nosso desejo hoje é que a gente seja despertado para não querer passar por isso, para que a gente seja salvo dessa situação, desse sofrimento. Que a gente hoje aproveite o tempo para amadurecer como filho de Deus. Seja um fruto amadurecido. Ó Senhor Jesus. O Senhor vai vir, né, como eu falei, entre nuvens. Está lá em Apocalipse capítulo 10. Ele descerá entre nuvens, juntamente com os vencedores. Os vencedores serão arrebatados até o terceiro céu e virão com o Senhor para os ares, para as nuvens. E ali, durante esses 3 anos e meio, ele vai estar nas nuvens, o olho humano não vai conseguir enxergá-lo. Mas depois da grande tribulação, ele vai chamar, ele vai aparecer a todo o olho, vai ver ele, e aí vai ter o julgamento, né? 2 Coríntios 5:10. Importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, e cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito pelo corpo. Então haverá um julgamento, um trono, para julgar todos os filhos de Deus. Todos nós vamos ser julgados. Não adianta você ficar olhando para o irmão, ou para a irmã, ou para quem quer que seja, e dizer, não, mas olha ele lá. Ó, eu estou desse jeito, mas olha ele lá. Naquele dia, cada um vai responder por si. Ele lá vai ter que responder pelos atos dele. Quanto a ti, segue-me, o Senhor falou para Pedro. Quanto a você, siga, mude o seu estado de busca. Muda o seu estado de buscar a verdade, buscar viver a realidade. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor vai vir para os ares, vai acontecer o primeiro arrebatamento, que é antes da grande tribulação, onde olho nenhum vai ver, ele vai vir em secreto, vai arrebatar os vencedores, vai passar os 3 anos e meio da grande tribulação, e depois o Senhor vai arrebatar novamente a grande maioria dos cristãos. A grande maioria dos cristãos vai ser arrebatado depois da grande tribulação. Aqueles que não aceitaram a marca da besta, foram fiéis ao Senhor, e aí vão ser arrebatados posteriormente. A Bíblia chama dos vencedores tardios. Precisarão passar pela grande tribulação. Ó Senhor Jesus. Então, em Mateus 25 fala a experiência sabe, irmão, dos vencedores ali, das virgens prudentes, das virgens nécias. As virgens prudentes aproveitaram todo o tempo ali para acumular azeite na vasilha. Aproveitaram o tempo para deixar o Senhor amadurecer, crescer na vida, fortalecer a fé. Isso são as virgens prudentes. As virgens nécias receberam a salvação, receberam o Senhor como seu Salvador, mas não deixaram o Senhor reinar. Não tiveram a experiência do Senhor como o Senhor das suas vidas. Eles receberam Deus, mas continuaram fazendo de acordo com o que dava na cabeça, decidindo fazer buscando os seus próprios interesses. Isso são as virgens nécias.
quando ouve-se o grito, eis o noivo, quando chegar o dia da volta do Senhor, que os cristãos nécios quiserem se levantar para ir em direção ao noivo, vai faltar azeite na vasilha. Não vai conseguir entrar nas bodas do Cordeiro. E aí, quando ele conseguir comprar azeite, quando ele chegar lá, as portas já vão estar fechadas. E ele sofrerá uma disciplina. Da mesma forma, em Mateus 25, fala dos dons que foram distribuídos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, e outros receberam 1 talento. E o que nós fazemos com esses talentos, irmãos, é o que determina se nós vamos estar ou não no reino com o Senhor. Porque o que recebeu 5, imediatamente foi lá e multiplicou, ganhou mais 5. O que recebeu 2 também, imediatamente foi lá e multiplicou e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento foi lá, embrulhou, escondeu na terra, para quando o Senhor voltar, entregar. Está aqui, Senhor, aquilo que o Senhor me deu. Não negociou, ficou na condição de filho imaturo. Não deixou a responsabilidade pelas coisas de Deus tomar conta. Porque, irmãos, é sofrimento. Assumir a responsabilidade pelas coisas de Deus traz para nós sofrimento, para nossa carne, para nossa alma, nossa vida da alma não gosta. Essa semana, passei a semana toda temendo e tremendo diante dessa palavra. Buscando o Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, não é simples, irmãos, expor o plano do inimigo. Não é fácil você mostrar, falar das artimanhas do inimigo, como ele tenta enganar cada um de nós. Porque essa iniquidade visa nos enganar, nos distrair do propósito de Deus. Fazer com que a gente se torne uma virgem nécia. Ou então alguém que recebeu o talento e embrulhou e enterrou. Em vez de negociar, em vez de sair promovendo. Negociar, irmãos, é promover a fé. Falar do evangelho, é falar da salvação. Vai trazer sofrimento para você? Vai, porque essas pessoas que você falar, vai pedir ajuda. Eles vão cobrar de você. E aí, irmão, como é que você está? Estou precisando aqui de uma palavra. Você vai ter que ter um bom depósito para suprir essa pessoa, para ajudar ela a romper as dificuldades dela na fé. Paulo chega a dizer que sofria de novo as dores de parto, até ser Cristo formado nos irmãos. Isso é sofrimento, irmãos, que nos faz crescer em vida. É como nós deixamos da condição de ser filho chorão, e só espera, Senhor, eis-me aqui, manda. É um filho imaturo. Um filho criança só fica deitado na rede e diz, mamãe, está na hora do mingau. Mamãe, cadê a comida? Só fica esperando. Um filho, quando cresce, não, ele começa a assumir responsabilidade. Papai, o que é que tem hoje aí para mim? Pai, eu estou trabalhando aqui, ó, posso contribuir para ajudar a pagar uma conta de energia. Posso ajudar aqui na conta de água. Isso, irmãos, é a maturidade espiritual. Nós vamos deixando de ser só aqueles que pedem, que tem Deus como supridor. Vou só esperar em Deus aqui, Deus vai só me mandar. Sim, o que Deus tem para fazer, o que Deus quer te usar para fazer. O instrumento ali o instrumento está imobilizado, Deus não pode usar. Irmãos, nós precisamos ser esses dois que deixam Deus nos usar. Ó Senhor Jesus. Então, diante do tribunal de Cristo, o que vai ser julgado é isso. Como nós utilizamos nosso tempo. O que eu fiz com a vida física que Deus me deu. Deus me deu a vida física e agora me deu a vida espiritual. Me deu a sua própria vida está dentro de mim. E o que eu fiz com isso? Eu embrulhei, enterrei? Ou eu saí para negociar? Ou eu saí para deixar o Senhor fazer? Ou eu fiz como Isaías, Senhor, eis-me aqui, sou todo imaturo, eu não sei nem como fazer, sou uma criança, mas eis-me aqui, Senhor, não tiver outro, me manda, envia-me a mim. Irmãos, é esse coração de busca, esse estado de busca que vai nos fazer crescer em vida. Você vê que essa palavra, irmão, não lota estádios, não atrai multidões. Esse falar não vai atrair, não espera que você vai conseguir um sucesso de chamar multidões para o seu ministério. Não vai não. Se você falar a palavra do Senhor verdadeira,
você falar a palavra do reino, que você tem que negar a si mesmo para que Deus possa fazer a sua vontade aqui na terra, são poucos. O Senhor Jesus conseguiu ali 12 e ainda um era traidor. Então, quando nós temos esse coração de busca, irmãos, o Senhor vai confiar a nós pessoas para que a gente possa cuidar. Levar essas pessoas também para o reino. Ó Senhor Jesus. Então, não podemos aceitar a condição de ser virgem nécia, porque diante do tribunal de Cristo só vai haver duas frases, irmãos. Para os vencedores, para aqueles que conseguirem vencer, ele vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso ele falou porque recebeu 5 talentos e falou também porque recebeu 2 talentos, para aqueles que negociaram. Mas para aquele que pegou o talento que Deus deu e enterrou, ele disse assim: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não plantei? Cumprias dar o meu dom aos banqueiros para que eles negociassem. Cumpria você divulgar isso na igreja, compartilhar na igreja, ser voluntário. Irmãos, eu não sei fazer muita coisa não, mas eu estou aqui, irmão. Irmão, não sei falar a palavra, mas eu posso ajudar na limpeza do local. Isso é um coração, irmão, de alguém que quer desenvolver o seu dom. Dificilmente, eu não conheço ninguém que começou a falar a palavra de Deus, a compartilhar as mensagens, que não começou primeiro, irmão, limpando o chão. Primeira experiência que ele teve foi lá cuidar, sabe, da limpeza. O irmão Dom que foi assim. Na época dele lá na China, ele ia lavar as latrinas, que o sanitário não tinha nem vaso sanitário, não, era latrina mesmo. E ele ia lá lavar as latrinas. E depois o Senhor começou a usar esse irmão poderosamente, ao ponto de o ministério dele, né, ganhar multidões, graças ao Senhor. Então, irmãos, nós hoje precisamos ser esses que têm um coração de busca, que anelam sair da nossa passividade, sair do nosso, não, tá tudo bem, os irmãos estão fazendo lá, deixa os irmãos, se eu botar a mão vai só atrapalhar. Não, nós precisamos da sua mão, irmão, mesmo atrapalhando. Nos ajuda a negar a nossa vida da alma, nos ajuda a orar mais. Então, esse é um coração, irmão, de alguém que quer cooperar com o Senhor. Depois dessa vinda do Senhor em secreto, depois da grande tribulação, já falei, o Senhor vai aparecer para todo olho verá, e aí o tribunal de Cristo nos ares vai ser julgado. Ó Senhor Jesus. E esse será, irmãos, o momento em que não haverá mais chance para arrependimento. Se os nossos parentes não creram no Senhor, se eles não receberam o Senhor, eles vão perder a oportunidade da salvação. E às vezes pode ser a minha negligência. Deus me confiou aquela pessoa para que eu leve o evangelho, mas eu estou tão despreocupado que eu não atento para levar o evangelho para eles, que eu não oro por eles, que eu não me responsabilizo por eles. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, eu queria falar sobre as características do anticristo, né? Como ele vai aparecer. Como eu já falei, ele é o homem da iniquidade, o iníquo. 2 Tessalonicenses 2, eu já li, mas eu vou ler novamente, para que fique bem fixado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o 3 e o 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo está dizendo, quando eu estive aí no meio de vocês, eu falei sobre isso. Hoje, irmão, o que o Senhor está falando para nós é nos advertindo que isso vai acontecer. E eu preciso me preparar para aquele dia, para a volta do Senhor. Eu preciso estar preparado para não ser pego de surpresa, como as pessoas do mundo vão ser pegas de surpresa. Eu preciso estar dentro da arca. Eu preciso estar em Cristo. Ó Senhor Jesus.
Ele fala também sobre a questão de que esse Nico, lá em Daniel ele fala sobre o pequeno chifre. Ruth, bota o próximo slide aí, Ruth. Ó Senhor Jesus. Esse Nico, ele vai se apresentar, ó, com essas características aí, ó. Em Daniel 7, ele se apresenta como o quarto animal. No capítulo 8, o pequeno chifre. No 9, é o príncipe. No 11, o rei do norte. Em Apocalipse 13, ele é a besta que emerge do mar. Em Apocalipse 9, é o anjo do abismo. E em 2 Tessalonicenses 2, o homem da iniquidade, o iníquo. São as características desse homem que vai aparecer daqui a pouco na sociedade. E a gente precisa saber disso para não ser enganado. Vede que ninguém vos engane. Próximo, Ruth. Esse gráfico aqui fala dos capítulos da Bíblia onde retrata esse homem da iniquidade. Onde a Bíblia esclarece as passagens que falam, retratam esse homem, para que a gente seja advertido e não caia no engano. Mateus 24 diz que ele é um homem de lisonjas. Ele vai enganar muito com lisonjas, com elogios. E haverá muita discórdia entre irmãos. Irmãos vão começar a se desentenderem. O ministério da iniquidade também está relacionado, irmãos, a fazer entre nós haver problemas, seja de cunho financeiro, seja de cunho pessoal. Eu não vou com sua cara, irmão. E vai haver muita inimizade, intrigas. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, pode acontecer determinado fato na minha vida ou na sua, que vai querendo me afastar dos irmãos, da igreja, do Senhor. Eu conheço irmãos assim, ó, que perderam a linha do reino. Perderam esse anelo de mudar o seu estado. Estão vivendo agora para si mesmo. Quer saber? Não vou mais me reunir com aqueles irmãos, não. São muito complicados. Eu vou viver minha vida e pronto. Tem irmãos que estão determinados dessa forma. Desistiram da carreira. Só que, deixar bem claro, irmãos, não perderam a salvação. A salvação, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, é filho para sempre. Não existe ex-filho. Você não pode pegar seu filho e fazer ele não nascer. Não tem como. É seu filho. Quer queira você, queira não, é seu filho. Dê trabalho ou não, é seu filho. Deus, da mesma forma, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, mesmo que sejamos aquele filho pródigo, que não quer sair, vai curtir a vida, não quer saber do Senhor, mas o pai está lá. O pai continua de braços abertos, esperando no dia da volta dele. E um dia ele voltará. Seja por bem, seja pelo amor, ou seja pela dor. Seja na grande tribulação, ou seja no milênio. Ele vai retornar, ele vai cair em si. Vai chegar uma situação em que ele vai comer comida de porco e ele vai dizer assim, não, a casa do pai. Vou voltar para a casa do pai. E vai se reconciliar com Deus. Vai se reconectar com Deus. Então nós precisamos hoje, irmãos, tomar essa palavra de advertência que Paulo escreveu para os Tessalonicenses e mudar a nossa vida. Mudar o nosso estado. Buscar o Senhor com realidade, com seriedade. Não viver a vida mais ou menos, a vida espiritual. Tomar com seriedade tudo que Deus tem falado para nós, a maneira da gente ser livre do mistério da iniquidade, se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Tomar a palavra de Deus, irmão, como referência. A humanidade não quer mais saber disso aqui como referência, não. Mas eu e você nós não podemos largar a palavra de Deus. Senão a gente vai cair na iniquidade. Mas cedo ou mais tarde a gente vai começando a esfriar. Então aproveita, irmãos, vamos aproveitar essa palavra de advertência e aproveitar também a virada, né? Nós estamos virando o ano. Vamos aproveitar para ter um novo começo com o Senhor. Vamos aproveitar para buscar com mais intensidade esse Senhor. A volta do Senhor está muito próxima. O cenário mundial, essa estrada que está sendo pavimentada para o surgimento desse anticristo, já está muito avançada, irmãos. As leis já estão todas mudando.
Esses dias nós ficamos sabendo que numa universidade aqui em Araguaína, teve um problema sério porque um homossexual entrou no banheiro feminino. E as mulheres começaram a reclamar, chamaram a polícia. Não, aí começaram a chamar o diretor, veio o diretor para aquela situação, e o homem homossexual chamou a polícia porque estava sendo descriminalizado. Estavam cometendo um crime contra ele. Então, as leis estão sendo moldadas por conta desse mistério da iniquidade. Vai chegar um momento em que não haverá mais gênero. A criança vai decidir o que ela quer ser. E já está adiantada. A conversa está por aí, nas universidades, entendeu? E nós precisamos nos preparar, irmãos, como filhos de Deus, para ir contra, para ser contra essas coisas. Para lutar contra isso. Para nós sermos a referência de Deus aqui na terra. Os guerreiros, o exército de Deus aqui na terra, que não aceitam esse tipo de coisa. Não é que a gente vai brigar com as pessoas, não. Nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Não adianta pegar a espada e querer matar. Não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então nós precisamos hoje tomar posse, irmãos. Tomar posse da palavra. Nós ouvimos, né? Essa mensagem está tudo aqui, ó, na segunda semana do alimento diário. Está toda aqui, eu não consegui passar um quinto dela. A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós precisamos ser, irmãos, imunizados, né? Aplicada a vacina. E essa vacina é a palavra de Deus. É o que nos blinda contra essas coisas malignas que vêm por aí. É o que abre os nossos olhos para que a gente possa querer crescer em vida. Nós desfrutamos agora, terminou agora, 80 lições essenciais para o viver cristão. 80 lições de como proceder na casa de Deus. Terminamos agora a semana passada, eu acho. Semana passada, não foi? Quarta-feira. Nós temos essa literatura, irmãos, que o Senhor deixou para nós. Eu até enumerei aqui, ó. Fundamentos da fé cristã. 80 lições essenciais para a vida cristã. Fundamentos da liderança e da fé cristã. São palavras que nos ajudam a compreender esses fatos. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, irmãos, sair nessa noite advertidos, admoestados com respeito à volta do Senhor. Que nosso coração possa anelar, crescer em vida e ser um cooperador do Senhor nessa era. Jesus é o Senhor. Para finalizar, eu queria orar. Oh, Senhor Jesus. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelos profetas que o Senhor usou, que o Senhor tem usado. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Senhor, a tua palavra é que nos garante. Tua palavra é que nos guarda, Senhor. A palavra da sua perseverança. Senhor, nos ajude a perseverar, Senhor. Não deixe que nenhum de nós venha a se desviar. Oh, Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, da apostasia. Oh, nós queremos desfrutar a parousia do Senhor. A sua vinda, Senhor, que possamos estar preparados. Dia a dia, Senhor, abra nossos olhos. Senhor, nos dê a graça de viver segundo a sua vontade. Oh, Senhor Jesus, todos os dias nós possamos dizer, Senhor, venha o teu reino. Faça a sua vontade na minha vida como ela é feita no céu. Senhor, abençoa a tua igreja nessa cidade. Obrigado, Senhor, por esse ano de 2020. Senhor, mesmo em meio a tanta confusão, a tanta pandemia, o Senhor tem nos preservado. A sua fidelidade tem guardado as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor. E nesse ano que vai se iniciar, Senhor, nós queremos mudar nosso estado. Queremos te buscar com mais seriedade. Senhor, te buscar com todo o nosso ser. Oh, Senhor, abençoa a tua igreja nesse ano de 2021. Sustenta a fé de cada um de nós. Senhor, declaramos que dependemos de ti. Precisamos da tua intercessão. Oh, Senhor Jesus, continua nos salvando pelo evangelho do reino. Ganha mais nosso coração todo dia. Abençoa todos os irmãos que estão em casa, ouvindo essa palavra. Senhor, abençoa também a nós que estamos aqui. Sustenta a nossa fé, Senhor. Em teu nome que pedimos. Jesus é o Senhor.
Aleluia.